campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Irmãos, mais um texto lindíssimo que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão através da mediunidade do Chico no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 105, Nem Todos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Interessante esse texto, ele está dentro do capítulo onde Lucas fala da transfiguração no monte, aonde Jesus vai se transfigurar num ser de luz e vai conversar com os espíritos de Moisés e Elias. 8 dias depois dessas palavras, as palavras que foram ditas 8 dias antes por Jesus, antes desse acontecimento, os apóstolos estavam reunidos e Jesus diz que alguns, ele diz, né? Digo-vos verdadeiramente que alguns dos que aqui estão não irão encontrar o reino da morte sem antes ver o reino de Deus. E aí, então, quase 8 dias depois dessas palavras, ele toma consigo Pedro, João e Tiago e sobe ao monte a orar. Emmanuel vai nos dizer assim: digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Lembrem-se, Jesus havia dito quase 8 dias antes que apenas alguns teriam essa oportunidade. Então foi Pedro, João e Tiago. Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Filipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Aqui vai uma grande advertência de Emmanuel, inspirado nesse acontecimento, onde Jesus escolheu apenas 3 dos seus apóstolos para estar consigo naquele acontecimento memorável. O fato deve ser lembrado por quantos desejem forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidade ou benefícios. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção precisa, cujo manejo dependa de competência prévia ao primeiro homem que surja tomado de bons desejos. Não se atraiçoa impunentemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações.
Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Em matéria de espiritualidade, onde estamos nós? Queremos ser servidos ou somos os que servem? Buscamos a educação de nós mesmos? Buscamos a educação das nossas inferioridades? Ou queremos que os outros se eduquem e que rezem na nossa cartilha? Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Tudo a seu tempo. Quando o discípulo está preparado, o mestre aparece. Sabe as palavras. Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe, nos ampare sempre, nos dê condições de compreendermos essas palavras que devem calar profundamente nos nossos corações. Pois elas estão aqui, foram passadas com muito sacrifício pelo nosso irmão Chico, através de muita dificuldade que ele teve na sua existência, e nós devemos honrá-las. Sejamos dignos. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe sempre. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site